Tá mal acostumado, né, palmeirense? Tem que passar esses perrengues com a gente aqui também. É eliminação da Libertadores, é derrota agora pro Santos. Tem jeito não, vamos viver isso junto. Tem momento de glória, tem momento de dificuldade, a gente vai passar isso junto. O Abel Ferreira dando algumas declarações aí importantes, falou de algumas características aí que a gente não sabia, acho que a gente vai poder comentar, falou de jogador que pediu pra sair do Palmeiras, falou que talvez tenha uns X9 aí no Palmeiras, e a questão da pressão da diretoria, né, a torcida em cima, vamos ver o que vai acontecer nos próximos capítulos, mas hoje vamos comentar o resultado aí que foi Palmeiras e Santos. Fechou? Bora pro vídeo? Vinhetinha, editor. Trabalha aí, editor, me ajuda aí. Partiu Zapata, sai que é sua, Marcos! Bateu pra fora! O Palmeiras insiste, o Rony vai no cruzamento, o John ficou parado! Olha só o Davidson, roubando a bola, o Davidson bateu pro gol! Avante palestra, hein? Finalmente o Abel aí ouviu os gritos da torcida, mudou a escalação, mudou ali, colocou a formação 4-3-3 e colocou na frente o Endrick e o Kevin, dois jogadores aí que estão vindo da base, né? Principalmente o Kevin, o Endrick está se consolidando agora, e ele conseguiu retornar ali o Mike para a lateral direita, não estava conseguindo por conta dos adversários, né? Porque basicamente era isso, né? O Palmeiras do tamanho que aí a gente tinha que se adequar ao adversário para fazer o nosso jogo. E não é assim que funciona, né? O Palmeiras é gigante, né? Eu sei que tem que ter estratégia, tem que ter tática, tem que ter organização ali, dependendo do adversário, mas não dá para a gente ficar sendo refém de um Santos, né? Tecnicamente quase caindo, né? De um Boca Juniors que tá, né? Não estava bem até conseguir passar da gente na Libertadores. Então tem coisa que não tem o que fazer, tem que jogar com o nosso principal potencial ali, fazer os caras correr e conseguir entregar melhor. Tá? Então o Abel conseguiu recuar o Mike para a lateral direita, colocou o Marcos Rocha no banco. O Gabriel Menino, que era uma opção aí que todo mundo estava reclamando, não foi para o banco, opção do Abel, mas na frente ele colocou o Arthur no banco, deixou o Rony de centroavante, o Endrick na direita por ser canhoto, caindo para dentro, e o Kevin destro, também dois jogadores habilidosos de velocidade, molecada cheia de vontade de jogar, os dois caindo para dentro do meio ali dos zagueiros ali, fazendo uma bagunça. Então, basicamente a escalação foi isso. Nessa formação, então, falando um pouco de como é que foi um resumo do primeiro tempo, o Palmeiras amassou o Santos aí em relação a volume de jogo de novo contra o Boca, foi a mesma coisa. O Palmeiras do segundo tempo. E questão de volume de jogo, jogou muito bem, consegue ter muita posse de bola, consegue trocar bons passes, mas não consegue ser efetivo no ataque. Né? Então, no jogo contra o Santos, o Palmeiras teve várias oportunidades e não conseguiu concluir a gol, mas mostrou ser um time diferente. Né, mostrou um pouco mais de poder ofensivo com os meninos. O Rony ainda, né? Vou comentar um pouquinho. Daqui a pouco eu falo de você, Rony Elson. Daqui a pouco eu vou falar de você, Rony Elson. Fica aí. Fica aí, vocês estão assistindo, vou falar dele. Né, vou falar do Gabriel Menino também. Seu Gabriel Menino. Ô, Veiga, você não vai escapar, não. Você, ó, Menino, Veiga e o Rony, vocês não vão me escapar, não. Tá? E o Sorabelito também. Vou falar de você, Gabriel Ferreira. Fica de olho, vamos lá. Mas basicamente, o Palmeiras aí conseguiu jogar bem o primeiro tempo, mas não conseguiu fazer o gol, né, nessas jogadas de infiltração, né, essa velocidade dos meninos. Tiveram várias oportunidades, bola na trave do Endrick, né, fazendo um golaço ali, cortando da lateral para dentro, passou de todo mundo com facilidade. Né, o Kevin também teve uma bola ali, chutou para gol e o nosso Rony Elson tirou. Ah, Rony Elson, pô, não dá, né, Rony Elson? Me ajuda. Mas o Rony tem seus méritos aí. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco melhor da parte técnica e tática dele. Falando de como a gente fez o gol, né? Então a bola parada do Gabriel Menino cruzou dentro da área. O Zé Rafael fez o gol de cabeça. Né? O Zé Rafael dificilmente faz gol, então foi um prêmio aí para ele. É um jogador muito consistente, né? Que tem uma regularidade muito grande, né? Na posição de primeiro volante no Palmeiras. Então isso é muito satisfatório, principalmente para ele, que é um jogador muito consistente. Isso é um prêmio para o Zé Rafael, um jogador que às vezes não aparece tanto, mas que carrega o piano, viu? O Zé Rafael carrega o piano dentro do Palmeiras. Esse cara aí tem que ser muito valorizado e enaltecido, porque é um jogador que faz muito, entrega muito e às vezes não tem o nome tão citado nas análises, e então realmente é um jogador diferenciado. Vou fazer um pouco de análise aqui, então estou usando 4 pilares, né, do jogador profissional de futebol. Quais são esses pilares? Parte técnica, parte tática, parte física e parte mental, que é o psicológico. Então, dentro esses quatro pilares, como é que a gente entende o jogo, como é que a gente entende a característica dos jogadores, se jogaram bem, se jogaram mal, é muito em cima desses 4 pilares. Vou comentar um pouquinho aí da parte defensiva do Palmeiras, né? Os dois laterais, tecnicamente, taticamente, fisicamente
e mentalmente eles entregam muito, muito. Né? O Piquerez é um pouco mais novo que o Mike, mas já mostra uma maturidade, um psicológico muito forte. Né? São os jogadores que conseguem se manter concentrados durante os jogos, conseguem se manter focados dentro dos jogos, né? Tomam poucos cartões, não ficam arrumando muita confusão, então são jogadores equilibrados. E a parte técnica, né? Eles erram pouquíssimos passes, são jogadores que trocam muito passes com os meias, com os zagueiros, e quando estão no ataque também conseguem fazer bons cruzamentos. Então a parte, né, nesses 4 pilares, falando dos laterais, né, são jogadores de grande potencial, e que agora o Mike voltando para a lateral direita, eu tenho certeza que ele vai voar. Já era para ele ter sido titular desde o começo do ano. Gosto muito do Marcos Rocha, pedi ele na época para ele vir do Atlético Mineiro para o Palmeiras e tenho um carinho muito grande pelo Marcos Rocha, mas hoje o Mike está muito à frente dele e tem que ser o titular, evidentemente. Tá? Até saiu uma notícia aí que o Marcos Rocha talvez esteja negociando com o Botafogo, né, um contrato de 2 anos, vamos ver o que vai acontecer, mas então a gratidão eterna pelo Marcos Rocha, só que as coisas passam, né, as coisas mudam e a gente tem que entregar o nosso melhor aí enquanto elenco, fechou? Da parte da zaga, eu tenho pontos a considerar em relação à zaga, que eles se entregam muito tecnicamente, fisicamente principalmente, né? A zaga do Palmeiras é muito consistente, Gomes e Murilo, só que eles estão um pouco mais expostos por conta dos nossos meio-campistas, e eu vou falar um pouquinho melhor sobre isso, mas tecnicamente muito bom o zagueiro, né? O Murilo e o Gomes erram pouquíssimas vezes, né? Eles conseguem consertar, geralmente ao longo do jogo eles conseguem consertar algumas bolas um pouco mais difíceis que vêm ali, eles conseguem ter boas opções de ação, né? Claro, aconteceu aquele problema, falha do gol lá contra o Merentiel do Boca, né? Que foi uma falha do Gomes também, mas estamos aqui para falar do jogo do Santos e do Palmeiras, e Libertadores passou, infelizmente, vamos seguir, mas é isso. Então a zaga, né? Poucas vezes em que erra, quando erra, acaba saindo gol, né? O Murilo errou nesse lance do gol do Santos, o primeiro gol do Santos no primeiro tempo, ele e o Mike erraram. Né, o Mike não conseguiu marcar ninguém, né, tinham 2 jogadores próximos do Mike, ele não conseguiu marcar nenhum dos dois e acabou saindo gol de uma bola resvalada, que o Murilo poderia ter subido nesse primeiro contato com a bola na área. Né, o jogador do Santos subiu sozinho, o Murilo não saiu do chão, é um jogador que não costuma errar esse tipo de lance, mas que quando a zaga erra, às vezes é matador, não tem jeito. Né? Zagueiro errar, às vezes acaba sendo injustiçado por uma boa partida, porque errou um lance e acabou saindo gol do time adversário. Mas da parte defensiva ali, o Everton também, as bolas que foram nesses 2 lances do gol do Santos, não teve muito o que fazer, o Everton não tinha muita opção ali, não tinha muito jeito, então o Everton também sem pontuações negativas. Só os gols, mas é claro que envolve muito mais coisa aí para tomar um gol. Falando dos volantes, Zé Rafael já comentei um pouco aqui, muito acima, muito equilibrado em todos os jogos do Palmeiras, então ele como primeiro volante, mesmo sendo jogador que fez muito sucesso no Palmeiras como segundo volante na época do Danilo, ele sendo o primeiro volante está muito bem, tá? Dá para manter assim, foi coroado com o gol. Agora, Gabriel Menino e Rafael Veiga, me ajuda, vocês dois, o que está acontecendo? A parte tática e física, principalmente do Gabriel Menino, se posiciona muito bem e consegue estar em vários cantos do campo em vários momentos, mas ele toma decisões erradas, passe errado, cruzamento errado, chute errado, ele precisa se concentrar um pouco mais. Então, dos 4 pilares que eu falei, o Gabriel Menino, na parte técnica e na parte mental, está deixando a desejar. Tem que melhorar nessa parte. Vamos falar do Veiga. O Veiga, mentalmente, parece que está desfocado, está desconectado. Que água é essa que estão bebendo lá na seleção que ele volta toda vez desconfigurado? Tem que mandar configurar de novo a cabeça do menino ali, a mentalidade do menino, que está desconectado, não está focado, não está entregando o que a gente já viu ele entregar, e tecnicamente tem a sua habilidade, tem ali a sua técnica apurada, mas é um jogador que fisicamente está baixo, não conseguiu se movimentar tão bem como ele já se movimentava, é um jogador diferente, mas que se ele não está bem fisicamente e mentalmente, ele não consegue entregar o que a gente espera. A tática fica abaixo, aí a questão física e mental fica abaixo. Então, um jogador importante para nós, importante para os nossos atacantes, mas que quando não está bem, ele não consegue fazer o nosso time jogar. E isso complica a vida do Palmeiras. Complica. O Veiga é um jogador decisivo. Comenta aí, rapaziada, o que vocês acham que está acontecendo com o Gabriel Menino e com o Veiga? Tá estranho isso aí, tá estranho. Bom, falando do ataque, o Endrick nos 4 pilares, né? Técnica,
ele tem uma técnica apuradíssima, mas precisa ser lapidada, mas a técnica dele já demonstra ser diferenciada, mas talvez para desenvolver talvez fosse nisso. Mental, deu uma entrevista no fim do jogo, muito maduro, falando que realmente tem que se recuperar da derrota contra o Boca Juniors na Libertadores. Infelizmente ele não joga mais a Libertadores ano que vem por conta da ida dele para o Real Madrid, mas é um jogador muito focado, muito conectado no jogo, que consegue ter o drible, né? Consegue ter a movimentação, a parte física. Então, dos 4 pilares aí, ele está muito à frente, muito acima de vários jogadores, mesmo com 17 anos. É a minha principal característica desse jogo, é do ataque e o destaque, com certeza. Do outro lado, jogando de ponta esquerda, o Kevin jogou bem também, muito bem, caindo pela ponta esquerda ali, indo para cima dos zagueiros ali, como fazia Dudu, né? Saudade do Dudu, mas talvez a gente tenha encontrado aí um substituto não à altura, mas que tem o potencial para ser essa peça de reposição na ausência do nosso querido Bachola aí, eterno Bachola, certo? E aí o Rony, vou falar de você, Ronielson, nosso Bikerson, abaixo, hein? Abaixo, né? O posicionamento do Rony não tá muito bom, não. Falando de parte tática, ele corre muito bem, o físico dele tá sempre em dia, mas tecnicamente, sempre foi um jogador questionado tecnicamente. Em vários momentos conseguiu fazer várias coisas que ninguém esperava, vamos falar das bikes aí, né? Mas é um jogador que tem um esforço muito grande, mas que ultimamente não está entregando o que a gente espera, porque ou não está sendo bem acionado pelos nossos meio-campistas, ou está tomando decisões erradas, de posicionamento. Centroavante é posicionamento e técnica, principalmente. E nesses 2 pontos o Rony está pecando, parte física e parte mental, ele é muito focado, muito conectado no jogo, mas está abaixo nesses outros 2 pilares. Então, basicamente, dos titulares é isso. O primeiro tempo foi mais ou menos isso que eu consegui identificar para vocês. E no segundo tempo quero trazer não só a parte do gol, né, do Santos ali, que foi uma falha generalizada ali. O Marcos Leonardo, ele fez a jogada, ele recebeu a bola de novo e conseguiu finalizar. Infelizmente a gente tomou esse gol, mas falando do Flaco Lopes, que teve a oportunidade no fim do jogo de empatar e a gente sair com esse empate lá da Arena Barueri. Parte técnica. Centroavante, parte técnica, tem que estar muito confiante, tem que estar muito bem. E a parte técnica dele na perna direita. O Flaco Lopes é canhoto. Como é que ele não conseguiu finalizar? Ele preferiu tocar para o jogador que estava claramente impedido. Ele não quis arriscar. O jogador que está no lado direito do gol, ali dentro da grande área, próximo da pequena área, tem que bater cruzado essa bola. Então ele teria que ter chutado com a perna direita. Mas como ele é canhoto, ele não teve confiança na perna direita. E aí isso fez com que ele tomasse a decisão errada. Então também isso aparece nesses 4 pilares. Né? Se você não tem a técnica apurada da sua perna não dominante, né? Se você tem essa insegurança, a sua cabeça vai fazer você tomar a decisão errada. E ele tomou a decisão errada. Ele preferiu o passe ao invés de arriscar uma bola cruzada com a perna direita. Né? Então o posicionamento dele estava muito bom, né, na hora, mas ele tomou a decisão errada na hora de finalizar, infelizmente. Entrevista do Abel. Se você não percebeu alguns sinais aí, é bom você abrir o olho, porque tem coisa acontecendo. Abel deu várias dicas na entrevista lá depois do jogo, né? Deu várias situações que a gente pode identificar. Uma delas é ele falar que alguns jogadores que saíram do Palmeiras pediram para sair por pressão externa, por ameaça. Claro que a gente nunca vai compactuar com qualquer tipo de ameaça, né? Mas a pressão da torcida, ela acontece. Se o jogador não está entregando dentro de campo, óbvio que a torcida vai cobrar e você tem que estar com a cabeça muito boa para não cair nessa pressão. E alguns jogadores aparentemente caíram. Né? Vários jogadores a gente pode citar aí, mas não vou cravar quem foi o jogador que se sentiu pressionado, mas a gente tem algumas ideias aí, né? O Tabata, o Navarro, outros jogadores aí que saíram do Palmeiras por conta ao longo dessa jornada e saíram por algum motivo que a gente exatamente não sabe quais são, mas a gente deduz e pela fala do Abel ficou muito claro isso, né, que esses jogadores sentiram a pressão de jogar num grande clube com uma torcida gigantesca como é a do Palmeiras. Né, outros sinais que a gente percebe, o quanto o Abel está cansado, né? A gente já viu outras entrevistas dele demonstrando cansaço por conta da situação toda que envolve ser treinador do Palmeiras, mas ficou muito claro que talvez a conexão, teve até uma pergunta de um repórter lá que falou sobre a sintonia, né, a sincronia entre a mentalidade do time e a torcida juntos. E parece que não está rolando mais isso. Só que, assim, em questão de apoio, a torcida está apoiando incondicionalmente todos os jogos.
não tem o que falar. Tem que enaltecer e parabenizar a torcida, tanto, né, a ação que as organizadas fizeram para fazer uma festa linda dentro do estádio, fazer as viagens e o restante da torcida. Eu, por ser um grande fã do Abel, tô percebendo algumas coisas aí e tô estranhando o Abel Ferreira, talvez um pouco mais cansado e talvez não tá tão conectado assim. Outro sinal, eu lembro muito bem na época que o Tite foi para a seleção, quando ele jogava, quando ele era técnico do rival. E ele era um treinador muito justo. Eu gostava do trabalho dele, assim, de como ele lidava com os jogadores. E quando ele foi para a seleção, aparentemente não usou meritocracia para levar os jogadores para a Copa do Mundo, para as convocações, né? E eu falo até um pouco de injustiça com o Dudu, principalmente. Não quero ser clubista aqui, tem outros jogadores também que foram injustiçados, mas o Dudu é um deles. E aí, essa relação de mudança de comportamento, eu queria saber de vocês se vocês acham, comenta aí, se vocês acham que o Abel ele mudou o comportamento por conta da diretoria do Palmeiras. A diretoria do Palmeiras ela não tem uma conexão mais com a torcida, né? Os valores e as ideias da diretoria não batem mais com o que eles falaram há tempos atrás. A Leila Pereira ela trouxe, né, algumas ideias no começo da sua gestão que agradou a torcida, isso não acontece mais. E será que o Abel está jogando mais com a diretoria ou ele está jogando com ele, com a comissão dele, com os jogadores e com a torcida? Queria que vocês comentassem se essa relação faz sentido, porque para mim, em alguns momentos parece que sim, mas eu acredito que não. Ele teve que se adequar. A diretoria é quem manda. A diretoria é quem manda. Tem alguns momentos ele jogou com a diretoria e outros ele não jogou. Ele deixou muito evidente em entrevista que ele queria o elenco, ele gostava do elenco curto, queria jogar com os jogadores que ele tem, mas ao mesmo tempo em outras entrevistas ele pediu contratação. Por que essas contratações não vieram? Por que não houve cobrança interna se ele em vários momentos pediu o jogador na entrevista? Ou seja, o que aconteceu? Ele deixou de pedir? Ele aceitou a ideia da diretoria e começou a jogar junto com a diretoria? Não, vamos trabalhar com a base aqui, beleza, é isso mesmo, vamos embora. E aí? Como é que faz? Então, assim, eu fico meio que com receio do Abel ter ido mais para o lado da diretoria. Ele é um funcionário, ele tem que acatar. Mas ele é um treinador que já demonstrou ter muita autoridade lá dentro. Então, será que ele perdeu essa autoridade com a diretoria ou ele cansou? Ponto importante, aí um sinal que eu queria que vocês percebessem. Queria que vocês comentassem se vocês concordam com isso. Mas falando das expectativas futuras, né, do Palmeiras, eu queria ouvir de vocês o que vocês acham. Depois dessa derrota para o Santos, nós temos agora 12 finais. 12 finais. Ainda dá, torcedor palmeirense? Essa é a pergunta que fica. Ainda dá para conquistar o brasileiro? A gente está em quarto colocado. 11 pontos atrás do líder do Brasileirão, que é o Botafogo. Ganhou, a gente perdeu 3 jogos seguidos. E aí? Dá para chegar? Não dá para chegar? Queria a opinião de vocês. Comenta aí nesse vídeo. Se você ficou até aqui, aproveita e se inscreve no canal. Tem muito conteúdo chegando. Se você gostou desse conteúdo, dá essa moralzinha aqui para mim. Fechou? Canal Badigol aí precisando dessa moral de vocês. Mas queria que vocês comentassem. Será que dá pra gente chegar? Será que dá pra gente ser campeão brasileiro? Ou não? Ou agora é planejar 2024, pensar nas contratações, né? Vamos pensar aí, o que dá para fazer para 2024? Será que já é bom pensar? Será que já é bom começar a tentar contratar alguns jogadores? E outro ponto, quais posições do time, do elenco do Palmeiras vocês gostariam que precisasse de contratação? Que vocês gostariam que a gente tivesse reposição? A parte defensiva, a parte meio campo, a parte do ataque? Vocês acham que o Abel fica para 2024? Não fica? Alguns questionamentos para o planejamento de 2024 que são importantes para a gente comentar aqui. Fechou? Tamo junto, valeu, avante, palestra sempre!